Salut! Estamos chegando na parte 2 dessas aulas em que eu estou mostrando para vocês que os verbos irregulares não são tão irregulares assim. A gente tratou na primeira aula daqueles verbos de duas bases do tipo 1 e a gente vai falar aqui dos verbos de duas bases do tipo 2. Então, se você perdeu a última aula, é interessante que você assista a ela antes de assistir essa daqui, para você ter essa ideia de continuidade. Eu vou dar uma revisadinha, mas eu acho que é interessante você pegar o fio da meada. Vamos começar aqui, então, por essa revisão. Lá atrás, há algumas aulas, eu falei para vocês dos verbos em ER e dessa ideia que eu defendo dos verbos serem de uma base fonética. A gente chama esses verbos de regulares por quê? Porque eles têm uma base fonética. Então, basta você tirar o ER da terminação que você vai ter a base, a raiz, que você repete para todas as conjugações. Se você não viu essa aula, procura aqui, posso deixar na descrição para você assistir. Os verbos de duas bases agora, então, a gente introduziu vendo as duas bases fonéticas e a gente viu os verbos do tipo 1. O que significa esses verbos do tipo 1? O que coloca esses verbos no mesmo grupo e afasta um pouco essa ideia de que eles são irregulares? Bom, revisando, os verbos do tipo 1 tem aqueles 100 verbos, mais ou menos, que terminam com e.er, sendo esse ponto a consoante. Então, e-l-e-r, e-t-e-r, enfim, na última aula eu abordei esses verbos aí. E a gente viu também aqueles 20 verbos, aproximadamente, que tem os a-y-e-r, o y-e-r, o y-e-r. E depois introduzir alguns últimos verbos que entram nesse grupo aí de duas bases tipo 1. Aliás, talvez seja interessante eu relembrar vocês que no tipo 1, as duas bases, elas variavam entre uma base para o nu e para o vu, que era igual ao infinitivo, e o restante era uma base que sofria uma alteração ortográfica. Então, lembrem-se do que acontecia aqui nos verbos em e.er. A gente tinha uma base que era idêntica ao infinitivo para o nu e para o vu, tanto para cá quanto para cá. E aí, nos restantes, sofria uma alteração. Então, se o verbo tinha um y, ele mantinha o y no nu e no vu, ele ganhava um i no restante. Se o verbo aqui tinha uma consoante só, ele mantinha essa consoante no nu e no vu. E no restante, dobrava a consoante. Ou isso aqui virava um acento grave. Enfim, assistam a última aula, mas eu só estou relembrando vocês que as duas bases, então, elas variavam. No nu e no vu era uma base, no restante era outra base. O que acontece agora nos verbos do tipo 2? Duas bases do tipo 2. A gente vai ter, então, uma base, você vai ter no singular, no je, no tu, no il, no elle, no on, e uma base no plural. Então, agora a divisão não é mais nu e vu e restante. Agora a divisão é plural, singular. Então, o plural é o nu, o vu, o il plural e o elle plural. A primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural tem uma base longa e o singular tem uma base curta. Antes da gente falar das bases, vamos falar das terminações. Então, as terminações aqui não são mais idênticas às terminações dos verbos em ER. Então, a gente tem aqui as terminações. A gente não tem muita variação de terminação no presente do indicativo. Então, ou os verbos são conjugados como os verbos em ER que a gente viu, es, e, ons, ez, ent, ou eles terminam desse jeito aqui, que vão ser s, t, anota aí, ONS, EZ, ENT. SST, ONS, EZ, ENT. Essas terminações, então, vocês podem montar já do lado do quadrinho que vocês anotaram as terminações dos verbos em ER, que seria, anota aí, então pode fazer uma tabela. Verbos terminados em ER terminam em E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Verbos terminados em aqui, de duas bases, S, T, ONS, EZ, ENT. Então, você vê que o plural tem as mesmas terminações. Aqui as terminações não alteram. Terminação só está alterando aqui, lembrando que o tu sempre termina com S. Seja para aqueles verbos que a gente viu, seja aqui. Então, vai ser ou ES ou só S. A gente tem agora, para os verbos de duas bases do tipo 2, uma base curta para o singular, je, tu, il, elle, on, e uma base longa para o plural,
nu, vu, il, elle. Enquanto que para os verbos de duas bases do tipo uma base era aqui para o nu e o vu e o restante era a outra base, agora a gente separa no singular e no plural. A base longa, ela é feita da base curta mais um som. Gravem isso. A gente está sempre falando de base fonética. Então, a base curta, ela é usada para formar a base longa, e a diferença entre elas é que a gente adiciona um som. Então, você tem uma base aqui, adiciona um som, forma a base longa. Os 4 sons mais frequentes que entram na base longa são S, atenção, isso aqui não é a letra S, é o som S. O som Z, o som T e o som D. Por que eu falei que aqui não é a letra S? Porque o som S, ele vai ser representado na escrita com 2 S's. O som Z, ele vai ser representado na escrita com um S só. Assim como em português, 2 S's normalmente é o som de S, um S, casa, um S só, som de Z. E aí o som de T com T e o som de D com D. Vamos ver primeiro o S. Então, esse SS, esse som de S, que vai entrar aqui como um dos sons mais frequentes que entram na base do singular para formar a base do plural. A base 1. Vamos pensar no verbo finir, que é terminar. O verbo finir, a gente conjuga assim. Je finis, tu finis, il finit, elle finit. Isso é a base. Essa daqui é a base que eu uso para conjugar o singular. Eu pego essa base agora e formo com ela a base do plural. Então, a base curta, ela é usada no singular. Para formar a base longa, a ideia aqui que eu quero que vocês guardem é que a base longa ela é idêntica à base curta mais o som S. Nesse caso, o som S vai ser feito adicionando SS. Então, para fazer a base 2 do singular, a base 2 do plural, nous finissons, copiei o fini, adicionei SS. Vous finissez, SS. Ils finissent, SS. Elles finissent, SS. Agora eu tenho a base. Então, entendendo a ideia de ter duas bases, uma base no singular e a base do plural ser idêntica, mais um som, no caso aqui representado pelas duas letras S, porque se eu pôr um S só, eu vou fazer o som Z. Então, essa aqui é a ideia. Agora, o que a gente faz é adicionar a terminação. Repitam comigo. Je finis, terminação muda. Tu finis, terminação muda. Il finit, terminação muda. Elle finit, terminação muda. Nous finissons, aí sim eu falo a terminação. Vous finissez, falo a terminação. Ils finissent, a terminação continua muda. Lembra que a terminação ENT, ela era muda? Elles finissent, não leio o ENT. Então, continuem não lendo o ENT. O que vocês estão ouvindo aqui é esse S. Então, a diferença entre o singular il finit e o plural il finisse é justamente a pronúncia desse sonzinho aqui que está sendo adicionado na base longa, para formar a base longa. Il finit, il finisse. Elle finit, elle finisse. Quais são outros verbos que funcionam desse jeito, igual finir, que estão aqui no estilo, no tipo do SS? O grandir, o vieillir, o rougir, applaudir, paraître, disparaître, comparaître, connaître, croître, os compostos e maudire. Anotem aí que esses verbos eu sugiro para vocês que vocês conjuguem cada um desses para vocês entenderem o sistema dessas bases aí que ganham SS. Vamos falar agora do segundo som mais frequente, que é o som Z, que, como eu disse para vocês, é representado por uma letra S só. Bom, vamos formar a base 1 do verbo traduire. Je traduis, tu traduis, il traduit, elle traduit. Base 2, como é que eu formo? A base 2, eu pego a base curta e adiciono um S para fazer o som Z. Então aí, a base longa, guardem isso, ela é idêntica à base curta mais um som. No caso aqui, o Z. Nous traduisent, vous traduisez, ils traduisent,
elles traduisent. Lembrem-se que agora eu vou pôr a terminação. Je traduis, tu traduis, il traduit, elle traduit, nous traduisons, vous traduisez, ils traduisent, elles traduisent. Quais são as terminações mudas? SSS, desculpem, SSTT, não leio. NT e NT, não leio. Diferença entre il singular e il plural, il traduit, ils traduisent. Elle traduit, elles traduisent. Outros verbos que funcionam desse jeito, com S, prédire, interdire, relire, lire, élire, suffire, cuire, nuire, détruire, coudre, réduire, introduire, conduire. Conjuguem os dois verbos desse grupinho para vocês entenderem esse sistema de colocar um S aí para formar a base. Vamos falar agora da terceira consoante mais frequente, do terceiro som mais frequente, que é o som T, para formar a base 1 do verbo sortir. Olha como o T ele já está aqui, então já dá uma dica de que é ele que vai entrar no plural. Mas no singular não tem esse som. Je sors, tu sors, il sort, elle sort. Esse daqui, então, a base curta usada no singular, como para todos os outros. Agora vejam que o T ele já está aqui no infinitivo. Então, essa é uma dica, que é o T que você vai adicionar no plural. Nous sortent, vous sortes, ils sortent, elles sortent. Agora a gente põe a terminação. Je sors, tu sors, il sort, elle sort. Não leio as terminações. Nous sortons, leio essa. Vous sortez, leio só essas duas terminações. Ils sortent, não leio as terminações. Elles sortent, não leio as terminações. Como é que eu diferencio? Il sort, ils sortent. Elle sort, elles sortent. Outros verbos que se conjugam com T: mentir, partir, sentir, consentir, battre, combattre, mettre, promettre, admettre. Mettre, promettre, admettre. Vamos ver a quarta consoante mais frequente, o quarto grupinho aqui, o quarto som, o D. A base 1. No verbo que tem D, vai ter aqui um detalhe. A gente está falando de base fonética, correto? Bom, essa base fonética, ela tem D, mas ela não é pronunciada, mas ela aparece na escrita. Então aqui, ó, quando eu escrevo a base, j'entends, eu ponho D no fim, mas ele não é falado. J'entends, tu entends, il entend, elle entend. A base curta usada para o singular. Entend sem falar o D, porque é ele que vai entrar lá no plural. Então, a base longa, agora, para fazer a base 2, eu vou pegar idêntico aqui e vou colocar o D, só que eu vou colocar o D na pronúncia, não é que eu vou pôr outro D na escrita. O D que não era pronunciado aqui vai ser pronunciado. Então, nous entendez, entrou um som a mais. Aqui é j'entends, aqui é entende. Vous entendez, ils entendent, elles entendent. Põe a terminação. J'entends, tu entends, il entend, elle entend. Terminação do plural. Nous entendons, vous entendez, ils entendent, elles entendent. Aonde que vocês estão ouvindo D? Só aqui. Então, a regra é a mesma. Não pronuncio o D aqui, pronuncio o D aqui. Repitam. J'entends, tu entends, il entend, elle entend. Nous entendons, vous entendez, ils entendent, elles entendent. Outros verbos que se comportam desse jeito, todos eles vão ter D, ó. Attendre, prétendre, rendre, vendre, suspendre, tendre, correspondre, fondre, répondre, tordre e mordre. Vamos fazer um exercício? Deixei aqui 3 perguntas. Quero que vocês respondam com o je. Então, questão número 1. Tu connais bien la géographie de ton pays? Já dei aqui o verbo connaître e estou te dizendo que esse verbo ganha SS. Então, ganha o som S. Para fazer S, põe SS. Tu agis
Então, você conhece bem a geografia do seu país? 2. Tu agis instinctivement ou après réflexion? Você age instintivamente ou depois de refletir? Agir é um verbo que ganha SS, ganha o som S. Tu te nourris de façon équilibrée? Você se alimenta de modo equilibrado? Você se alimenta bem? Se nourrir é um verbo que ganha SS. Vamos lá para a primeira, então, para quem tiver tentado fazer. Escrevam no caderno ou je connais ou je ne connais pas. Como aqui vocês vão responder com o je, pensem que vocês precisam só da base curta. Vocês não precisam adicionar o SS. Se você quiser praticar e responder com o nous, ou com o il, ou com o elle, plural, podem também colocando o SS. Vamos fazer então com o je primeiro. A primeira seria: Je connais bien la géographie de mon pays. Je ne connais pas bien la géographie de mon pays. Como ficaria a segunda? Tu agis instinctivement. J'agis instinctivement. J'agis après réflexion. E a terceira? Tu te nourris de façon équilibrée. Je me nourris de façon équilibrée. Je ne me nourris pas de façon équilibrée. Vamos fazer mais três? Tu entends bien? Você ouve bem? Entendre é ouvir. Tu perds souvent ton temps? Você perde frequentemente seu tempo? Perdre com D. Tu lis beaucoup? Você lê muito? Lire. Vamos lá. O primeiro, então. 4. Você ouve bem? Oui, j'entends bien. Non, je n'entends pas bien. 5. Tu perds souvent ton temps? Je perds souvent mon temps. Je ne perds pas souvent mon temps. E 6. Tu lis beaucoup? Je lis beaucoup. Je ne lis pas beaucoup. Nesse daqui, deu para vocês perceberem que o je e o tu tem sempre a mesma escrita? Então, aproveitem isso e memorizem juntos. Je e o tu, a gente fala igual e escreve igual. Eu vou deixar aqui o PDF com exercícios para vocês praticarem o vous, o nous, para vocês praticarem o plural, então, com esses verbos aqui. Dúvidas, deixem aqui embaixo, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!